Fala, Fogão! Conforme era esperado, encerrada a janela de inscrição para o Campeonato Brasileiro, o Botafogo, que de última hora foi em busca de um atacante de velocidade, acabou ficando sem reforço algum. Isso significa dizer que a nossa esperança agora reside na comissão técnica conseguir extrair alguma coisa desse grupo de jogadores, para que o Botafogo possa dar uma resposta na competição. Também quero comentar com você nesse vídeo que, segundo Marcelo Benedetto, da ESPN Argentina, o Ramon Dias quer trazer para o Botafogo o Théo Gutierrez, atacante colombiano que disputou a Copa do Mundo de 2014, passou também pelo Sporting de Portugal e foi campeão com o treinador no River Plate da Argentina. Ele que pode chegar de repente na próxima temporada, já que a janela para essa temporada, logicamente, está encerrada. Outro destaque que eu quero fazer para você é a dívida do Botafogo com o Vitor Rangel. O jogador que atuou no Glorioso no ano passado, disputou 14 partidas, não fez nenhum gol, mas o Botafogo acumula com ele uma dívida que equivale a 9 meses de salário. E embora o jogador não esteja disposto a entrar com um processo nesse momento, a gente sabe bem que paciência tem limite. Por último, quero comentar com você que o Botafogo nessa rodada precisa vencer ou vencer, e que mesmo vencendo, não sai da zona do rebaixamento. Se não conseguir essa vitória diante do Fortaleza, a situação vai ficar cada vez mais complicada. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos para você. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. E além disso, se você ainda não for inscrito por aqui, peço que se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 2.500 inscritos. O botão de se inscrever está logo aqui abaixo do vídeo, basta clicar nele e depois ativar as notificações clicando no sininho, e aí você não vai perder nenhuma novidade que for publicado por aqui. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para você nesse vídeo é justamente o Botafogo não ter conseguido um último reforço nesse último dia de inscrição para o Campeonato Brasileiro. A gente que claramente não aprende com os erros do passado, já que em 2019 o Botafogo cometeu o mesmo equívoco de deixar para a última hora efetuar alguma contratação, tentar um último reforço. Vale destacar aqui que o Botafogo perdeu muito tempo negociando com o volante Jonas. Depois, só na última hora, foi descobrir que se inscrevesse o jogador poderia ter um problema na FIFA, já que o Jonas rescindiu de forma unilateralmente o seu contrato com o Al Ittihad da Arábia Saudita em virtude de salários atrasados. O Botafogo então desistiu no penúltimo dia de inscrição e aí na última hora, nesse último dia, dia 20 de novembro, teve que buscar um último reforço que obviamente era mais do que evidente que não conseguiria. Tem várias documentações que você tem que acertar, a comissão técnica tinha que aprovar o nome do reforço, você tem que negociar com o jogador, salário, luva, premiação, um monte de coisa. Depois tinha que ser publicado o nome do atleta no BID da CBF, no dia 20, ontem mesmo. Então é muito complicado você conseguir de última hora acertar algo que você teve um tempão para poder acertar. Não acertou até aqui, imagina nas últimas horas. Infelizmente, isso volta a acontecer. E agora, portanto, a torcida do Botafogo tem que depositar suas esperanças justamente no trabalho da comissão técnica. Que essa comissão técnica consiga extrair alguma coisa desse grupo de jogadores, tornando o Botafogo mais competitivo. Nessa busca do Botafogo para um atacante de velocidade, alguns nomes foram especulados, como por exemplo o do Wellington Nem, que foi muito conhecido pelo que fez no Fluminense. Também foi especulado o nome do Copete e o nome mais forte, que na verdade foi revelado hoje, era o do Toró, atacante do São Paulo. Não vamos confundir com o Toró que passou pelo Fluminense, pela base do Fluminense, depois jogou pelo Flamengo, Atlético Mineiro. Não vamos confundir com esse Toró. É o Toró de 21 anos, atacante do São Paulo, que não jogou nenhuma partida sob o comando do Fernando Diniz, mas o São Paulo, no fim das contas, não quis emprestar para o Botafogo. Enfim, ficamos sem esse reforço e agora a comissão técnica tem que conseguir fazer um trabalho com os jogadores que estão disponíveis. De repente, puxando algum garoto do sub-20, caso seja necessário. Em relação à especulação sobre o Théo Gutierrez, a ESPN Argentina, através do jornalista Marcelo Benedetto, disse que o Ramon Dias quer trazer o jogador para o Botafogo. Naturalmente, isso só poderia acontecer na temporada de 2021, já que a próxima janela de transferência internacional abre em março do ano que vem. Ele é um jogador muito interessante, um centroavante, que poderia agregar qualidade à equipe do Botafogo, tem 35 anos, faz 36 em maio do ano que vem. Logicamente, a idade pode pesar, porém, num time ajeitado, a gente sabe que o centroavante de área, o definidor, pode jogar durante bastante tempo. Então, sendo o Ramon Dias o comandante dessa comissão técnica e já tendo trabalhado com o jogador em 2013 e 2014 no River Plate, ambos inclusive foram campeões argentinos juntos, pode ser que o nome do Théo Gutierrez ganhe força para a próxima temporada.
Vamos ver o que vai acontecer. Naturalmente, tudo depende da colocação final do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. Se a gente cai para a Série B, por exemplo, não gosto nem de pensar nisso, mas tenho que falar. Se a gente cai para a Série B, por exemplo, a arrecadação do Botafogo, que já não é tão alta assim, vai piorar. A gente viu o que aconteceu com o Cruzeiro, por exemplo, tá aí com uma dificuldade enorme na segunda divisão, justamente porque sem dinheiro e com uma dívida que hoje é superior à dívida do Botafogo, isso dificulta a vida de qualquer equipe, independente da história que essa equipe tenha. E o Botafogo, caso caia para a Série B, pode esquecer qualquer possibilidade de trazer um Theo Gutierrez da vida, porque naturalmente é um jogador que não vai estar disposto a jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e a gente nem teria dinheiro para isso, obviamente. Então a gente precisa esperar, ver o que vai acontecer, mas sim, essa especulação pode vir a se tornar realidade, já que o treinador e o jogador têm uma boa relação. Vamos ter que aguardar. Falando agora a respeito dessa dívida do Botafogo com o Vitor Rangel, atacante que defendeu o Botafogo na temporada passada, disputando 14 partidas e não marcando nenhum gol, palmas para quem fez essa contratação, diga-se de passagem, né? Que é brincadeira você achar que o Vitor Rangel ajudaria o Botafogo a resolver toda a situação do ataque. O cara não fazia gol no CRB, vai ajudar o Botafogo. Agora no Santa Cruz, por exemplo, tem 2 míseros gols marcados em 21 partidas. Então palmas para quem primeiro cogitou o nome do Vitor Rangel e depois para quem confirmou, achando que aquilo ali realmente resolveria o nosso problema. O fato é que nesse momento o jogador tenta contato com o Botafogo para chegar a um acordo amigável, evitando a judicialização do caso. Porém, o Botafogo até aqui, nas 3 tentativas de contato do jogador, não deu uma resposta concreta. Ou seja, como paciência tem limite, o Vitor Rangel vai acabar entrando na justiça contra o Botafogo e a gente vai ter mais um processo nas costas. Esse tipo de situação que acontece com o Vitor Rangel se repete com outros jogadores que passam pelo Botafogo. E naturalmente, isso nos ajuda a entender como o Botafogo chegou na situação que se encontra, como que a nossa dívida com ex-jogadores, com ex-membros da comissão técnica, chegou ao ponto que chegou. O Botafogo hoje é um clube afundado em dívidas, não é à toa, porque situações como essa que está acontecendo agora com o Vitor Rangel se repetem constantemente. Um outro atleta que é querido pela torcida e que também não consegue esse contato claro com a diretoria do Botafogo é o Eric. Ele inclusive comentou nas redes sociais há algum tempo atrás que vinha tentando esse contato com o Botafogo, mas não conseguia. Então, além do Botafogo dever os atletas, não dá nem uma satisfação, não faz nem esse contato claro aqui para tentar chegar num acordo. Sinceramente falando, não existe indicador mais claro do que esse em relação ao amadorismo da diretoria do Botafogo. É por isso que a gente está afundado nas dívidas do jeito que a gente está. Não fosse isso, se a gente tivesse uma gestão minimamente profissional, pelo menos para dar uma satisfação para os nossos credores, de repente, o Botafogo não teria o tanto de processo que tem na justiça. Enfim, é uma pena que isso continue acontecendo e que o Botafogo, com isso, só vá aumentando tanto o número de processos quanto a sua dívida com profissionais que passaram pelo Glorioso. Apesar da gente não gostar do jogador, achar que foi uma contratação totalmente inútil, porque de fato foi, o fato é que o Botafogo não pode simplesmente: ah, beleza, você já não tá aqui, então não vou te pagar mesmo, você entra na justiça e depois a gente vê. Não é à toa que a torcida não quer mais esse modelo de gestão, porque esse modelo tem afundado o Glorioso. Por último, eu quero destacar para você a situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro. A gente está na 19ª colocação, temos a segunda pior campanha como mandante, mais um jogo agora no Newton Santos e precisamos da vitória. Não tem outro resultado possível nessa partida de domingo contra a equipe do Fortaleza. Eles que vêm com alguns desfalques importantes, claro que jogaram contra o Vasco e mesmo desfalcados, fizeram uma ótima partida. O Vasco tem que levantar as mãos para o céu por ter conseguido esse empate. Não vai ser um jogo fácil, longe disso. Mas independente de qualquer coisa, independente do trabalho da comissão técnica que está começando, é a segunda semana de trabalho entre a comissão e os jogadores, precisamos dos 3 pontos. Porque mesmo conquistando esses 3 pontos, o Botafogo não sai da zona do rebaixamento. Na verdade, o Botafogo só sobe uma posição. A gente sai da penúltima para a antepenúltima colocação, caso o Curitiba não vença a sua partida. Porque se o Curitiba vencer eventualmente, a gente não sai do lugar. Então a situação já é bem difícil e não vencer nessa partida fica realmente muito complicado. Lembrando que o Botafogo vai ter uma sequência muito dura. A gente enfrenta o Fortaleza nesse domingo, depois joga contra o Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo, por aquela rodada atrasada do primeiro turno, e o Internacional. São 4 equipes que hoje estão disputando a primeira colocação. Então prometem ser jogos muito difíceis para o Botafogo. Tá? Porque a nossa situação é muito ruim, é um time que está sem confiança, e você ainda pega equipes que estão brigando pelo título, nessa sequência aí muito complicada. O Botafogo, nessa sequência,
se de repente conquistar 4 empates, embora a gente deteste empatar, né, porque a gente já viu o Botafogo empatar muitas vezes nesse campeonato, mas se o Botafogo conseguir nessas 4 partidas, sendo realistas, tá? Eu adoraria falar, o Botafogo vai vencer todo mundo, mas não consegue vencer nem o Goiás, que está na lanterna da competição. Imagina pensar em encaixar uma sequência de 4 vitórias agora contra as equipes que estão disputando o título. Bem complicado a gente falar disso, né? Para não falar impossível. Então, se o Botafogo conseguir sair desses confrontos com 4 pontos conquistados, tá? 4 empates, ou uma vitória e um empate, enfim, se conquistar 4 pontos, a gente já tem que levantar as mãos para o céu. Essa é a grande realidade. Porque o Botafogo vencendo Fortaleza e conquistando 4 pontos nessa sequência, o Botafogo iria a 27 pontos. E a gente seguiria nessa briga contra o rebaixamento. Agora, se a gente de repente imaginar uma situação onde o Botafogo vence o Fortaleza, ok, mas perde esses 4 jogos na sequência, a gente vai ficar afundado na zona do rebaixamento. Lembrando que o critério de desempate vitórias, o Botafogo não consegue vencer de ninguém. Porque a gente só tem 3 vitórias, vai a 4 se vencer do Fortaleza, mas ainda assim, as outras equipes que estão brigando contra o rebaixamento estão começando a vencer. E a gente vai ficar numa situação muito parecida com a do Cruzeiro no ano passado, que empatava muito também, vencia pouco, e no fim da competição, mesmo que vencesse, não passava os seus rivais, os seus concorrentes diretos ali na briga contra o rebaixamento. Então a hora do Botafogo dar uma resposta é agora. E se nessa sequência bem complicada a gente sair com 4 pontos depois de ter vencido a equipe do Fortaleza, chegando a 27, o Botafogo continua respirando. Talvez por aparelhos, é verdade, mas continua respirando. A gente não pode nem pensar em sair dessa sequência complicada com menos de 27 pontos conquistados. Que aí realmente vai ficar muito difícil a gente reverter a situação. Lembrando que depois dessa sequência bem complicada, a gente pega uma sequência de confrontos diretos. Equipes ali que também estão tentando se afastar do Z4 do Campeonato Brasileiro. Vai pegar o Vasco, Atlético Paranaense, Corinthians, enfim, tem confrontos aí pra gente poder justamente conquistar os pontos necessários e se afastar de vez do Z4 do Brasileirão. Mas enfim, é essa a situação do Botafogo, vencer ou vencer, não tem outra alternativa. O que a gente fez até aqui na competição leva a gente a um momento de grande pressão. E que a equipe e a comissão técnica consigam reverter esse cenário. Como torcedores, nos resta torcer, rezar e acreditar que é possível virar essa situação. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito desses destaques que eu fiz aqui nesse vídeo? Eu quero saber a sua opinião, deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu te peço, se você puder se inscrever para poder ajudar o canal a crescer, se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.